Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Mais Rãs. Hoje, neste episódio, que é o último da temporada, vamos ter um episódio especial, cheio de qualidade. É verdade, Pedro. E neste programa vamos falar de jovens e com jovens que se destacam em diferentes áreas. Vamos passar pelo karaté, pela dança e terminar no futebol. Ficaram curiosos desse lado? Então, vamos ver. Ora bem, aqui estamos nós com o nosso primeiro convidado de hoje, alguém que vem representar a freguesia de Rãs, alguém que é jovem, alguém que tem muito potencial e alguém que pratica até uma arte marcial e que até já tem alguns prémios que nos vai falar, se calhar, mais à frente um bocadinho. Diogo Coelho, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ora, começando assim pelo início, como é que surge o karaté na tua vida? O karaté surgiu de uma forma que eu não estava nada à espera. Eu antes tinha praticado mais alguns desportos, também dentro da área das artes marciais do kickbox, depois também futebol, como quase todos os jovens rapazes praticam. E depois surgiu porque a minha sobrinha também começou a praticar e eu, não sei porquê, mas decidi ir ver um treino dela e gostei daquilo, adorei bastante aquilo e surgiu assim dessa forma. Gostei e pensei, também quero fazer. E experimentaste e gostaste logo na primeira vez que experimentaste? Adorei logo no primeiro treino e pronto, ficou para sempre. Então foi isso basicamente que te fez escolher o karaté e não as outras coisas. Kickbox, o Foi. futebol, ficou tudo para canto. Foi aqui o coração que escolheu. Excluí um bocadinho os outros desportos que eu já tinha praticado e que às vezes tinha em mente e escolhi assim o karaté e pronto, levo o karaté agora e sempre para a vida. Muito bem. Mas os outros, deixaste completamente ou conseguiste aqui ainda conciliar fazendo outras práticas? Outros desportos não, o futebol que tinha sido mais recente, tinha parado de jogar futebol cerca de meio ano atrás, antes de começar o karaté, e eu queria praticar alguma coisa, não queria ficar parado. E pronto, decidi então começar o karaté e pronto, foi isso. Estamos a falar há quantos anos? Tens 17 anos? Tenho 17 anos, comecei a praticar karaté há 4 anos e meio, 5 por aí. E pronto, está até hoje. Espero que tenha por muitos mais anos. Muito bem. E esta parte do karaté que estavas a falar um bocadinho, até porque tínhamos essa pergunta mais para a frente, mas como falaste já nela, a ideia seria já até explicar um bocadinho isso. Tu dizes que gostaste logo à primeira. Mas o que é que te fez de facto gostar assim tanto? Ou seja, para quem está lá em casa, até porque nós já tivemos um programa que falamos sobre artes marciais e agora as pessoas lá em casa que nos seguem até já têm mais alguma informação em relação a este tipo de artes. Mas para quem possa estar a ver, que nunca experimentou, o que é que podes aconselhar a nível do karaté? O que é que o karaté te transmite ou o que é que te deu para ficar? O karaté transmite muito de como as pessoas, assim o rótulo, de muita disciplina também, algo muito marcial, como se diz, e sempre de muita regularidade, de estar sempre ali, seja se precisarmos de estar horas parados a fazer um movimento ou assim, temos que fazer aquilo e é muito de disciplina, de correto, as técnicas corretas, tudo perfeito. E eu sempre gostei da perfeição e foi isso que também cativou muito, foi fazer as coisas perfeito e o karaté tem muito disso, de fazer as coisas perfeitinho também. E no fundo achas que isso te ajuda no dia-a-dia, nas outras coisas? Sim, eu acho que ajuda bastante porque dá-nos outra forma de pensar, de querer concluir as nossas atividades diárias, dá-nos outra mentalidade o karaté. Mesmo a nível, por exemplo, do estudo, já pensaste alguma vez assim, realmente agora estudo de forma diferente, ou tenho mais paciência para estudar, ou alguma coisa assim? Ou mais método, ou mais método. Estamos a ver que aqui o karaté tem toda uma técnica, um método para chegar à perfeição. Exato. E isso pode-se aplicar aqui nas outras áreas da tua vida, como os estudos, como o Pedro falava. Sim. Disso dos estudos, dá para perceber que o karaté impõe também fora, exato, do karaté nos estudos, que faz-nos querer mais e mais e pronto, para mim os estudos, comecei a estudar com mais calma, deixa-nos mais calmos também o karaté, dá-nos mais paciência, pronto.
Ou seja, um dos grandes problemas de hoje em dia, Ou não é? seja, pai O lá em stress, casa. é todo esse verdade. acompanhamento que muitas crianças necessitam Exato. desde muito jovens, verdade. e quem lida com elas percebe isso. No fundo, acaba por isto ser uma ferramenta para lidar com todas essas Sim, situações. sim, para controlar o stress e assim. Agora temos bastantes médicos que aconselham a prática do karaté a crianças com hiperatividade Exatamente. e aconselham bastante o karaté para colocar um pouco mais de disciplina, de calma nos filhos. É isso. Muito bem. E falando agora aqui um bocadinho mais do karaté, eu não percebo muito do assunto, mas sei que existem vários estilos, Exato. não é, do Sim, karaté. sim, sim. E o estilo que praticas, vamos lá, Goju Ryu? Exato. Goju Ryu. Goju Exato, é Ryu? isso. Pronto. Quase. Quase, quase. Então o que é que diferencia este estilo em relação aos outros? Pronto, dentro do karaté temos vários ramos, que é os estilos. Temos entre o Goju Ryu, que é o que eu pratico, Shotokan, Shito Ryu, e dentro desses estilos, por exemplo, varia algumas técnicas, varia algumas posições, varia algumas defesas, e vai dar tudo ao encontro do karaté, tudo dentro do karaté, mas temos esses ramos de diferentes partes. Um defende mais junto ao adversário, o outro defende mais longe do adversário, controla mais a distância, e é dentro dessas coisas também. É o karaté. A base é a mesma, Sim, depois exato, tem aqui umas ramificações um bocadinho. sim. Mas desde que começaste a praticar, foi dentro deste estilo ou passaste por alguns estilos até encontrar aquele com que te identificavas mais? O primeiro treino que eu vi, que foi o da minha sobrinha, ela pratica Shotokan. E eu gostei daquilo, na altura eu não sabia que havia mais estilos, pensei que era só aquilo. Pois. Mas gostei mesmo assim, e na altura perguntei ao meu pai se podia praticar karaté, e ele disse que por acaso tinha um amigo que conhecia que dava aulas de karaté, que é o meu mestre, Carlos Rocha, e ele ligou-lhe logo, e pronto, comecei com o amigo do meu pai, o meu mestre, e que ele por acaso dava Goju Ryu, que eu na altura não sabia. E pronto, depois à altura que fui treinando mais e mais, fui-me apercebendo que, para mim, eu gosto mais de Goju Ryu porque é algo com mais distância, é algo com mais a controlar mais a distância, não é tanto junto ao adversário, e algumas técnicas são mais perfeitas e mais bonitas, na minha opinião. Portanto, adapta-se melhor a ti. A coincidência adapta-se melhor a ti. Exato. Muito bem. Mas foi o outro que fez despertar, por isso. Foi. O karaté está aqui sempre E no presente. fundo acabas por ser uma... Apesar de ela ter começado primeiro, mas neste caso acredito pois que é. neste momento até sejas um ídolo para ela, porque Espero bem que sim. ela é mais, para quem não conhece, obviamente ela é mais novinha, e portanto ela certamente que vibra tendo o tio também com a mesma arte. Espero bem que sim, sempre que em todos os prémios que ganho ou em todas as competições que vou, quero sempre ser assim um orgulho para ela e para todos da minha família. É esse que sempre o procuro, é ser um exemplo e um orgulho. Muito bem. Ora bem, Diogo, e falamos agora já um bocadinho sobre o que é e as especificidades da tua arte marcial, mas vamos aqui à parte que mais nos interessa, até porque hoje o programa tem a temática dos jovens e estás cá não só por praticares, porque existem vários jovens que praticam, mas estás cá porque também, para além de praticares, os resultados acabaram por ser bons e ganhaste alguns prémios relevantes. Exato. Queres-nos falar de alguns, pelo menos os mais importantes? Sim, falo de dois. Tu até tens aí as medalhas que podes tenho aqui mostrar. as medalhas. Foi os dois campeonatos mais relevantes da minha carreira. O primeiro foi no ano passado, em setembro, que foi o vice-campeonato, o meu vice-campeão mundial, que foi em Itália, e é um momento que nunca se esquece, como é óbvio, tanto da partilha com os meus colegas da seleção, como até a nível individual é algo que nunca se esquece, como é óbvio, e também é uma medalha muito bonita, óbvio. É verdade. E foi conquistado o ano passado em Itália, com quantos atletas presentes? Tens assim alguma ideia? Da nossa seleção portuguesa. No total? No total, eu não faço, mas
2000, por aí, eram muitos Ok. atletas. Só para Ok. percebermos o mérito Exato. que as pessoas podem, às vezes quem não está pode pensar, se calhar Eram meia dúzia. eram 20 ou eram 30. Muitos mesmo, não, não muitos, é. muitos. É preciso ter mérito para chegar à seleção nacional e é Sim. preciso ter mérito depois, neste tipo de torneios, de ganhar, Claro. de facto, alguma medalha. Portanto, essa é a nível internacional. Internacional. E a nível nacional temos este ano, em março, decorreu o Campeonato Nacional de Clubes, em que serei campeão nacional de júniores, que é 16, 17 anos, e foi também algo memorável e que nunca se esquece, não é? Portanto, neste momento és campeão nacional Exato. da tua classe, não é? De júniores, Exato. E e vice-campeão Mundial. mundial. Exato. Também na Uau. tua classe. Na minha classe, sim. Ou 16, 17, exato. Portanto, se isto não é um sucesso jovem, Não sei o que é, não sei não é? o que é que será, não é? verdade. Para alguém que começou há 4 anos e meio, não é? Nem Foi. sequer. Pois foi. é isso, porque se pensarmos bem, no ano passado eram 4 anos, não é? Que treinavas, mais ou menos, e ganhas o teu primeiro prémio internacional desta foi. magnitude. E tendo em não é? conta que, nós agora já nem falamos disso, que parece que já passou, mas tendo em conta que no meio disto tudo apareceu o Covid e certamente houve aí muitas limitações a nível de treino e a nível de competições. Ficámos parados por algum tempo, treinar, ali entre 2 meses, foi nessa altura que parámos de treinar. Toda a gente notou uma queda da qualidade individual. Claro. Pois. E depois para recomeçar foi mais difícil, mas conseguimos, como é óbvio. Também íamos tendo treinos feitos por nós, em casa e assim, e fomos. Mas é sempre mais complicado, Claro, não é? De muito ter mais aquela difícil. rotina Exato, e... exato. Muito bem. E ao nível do desporto? Vemos que conquistaste aqui estes prémios. Estás bem encaminhado. Estás bem encaminhado. Quais são os objetivos para o futuro? Dentro do Karaté, os objetivos. O mais próximo de agora vai ser o europeu, que estou qualificado para o europeu em setembro, que vai se realizar na Bélgica. E tentar ser campeão europeu agora. Nacional, vice-mundial, só falta o europeu. Realmente fazer Canja. aqui o... Para quem estiver a ver dizer canja, não é? Peanuts. Depois ser os outros Isto não custa é uma nada. mera formalidade. É. Vamos ver como é que corre. E depois do europeu temos o nacional, o campeonato nacional, que decorre entre novembro a dezembro. E depois é ver o que nos espera dentro de outros campeonatos, tanto Youth Leagues como mais campeonatos europeus e mundiais, que é o que procuramos sempre. Há pouco estavas a falar que era sempre ali no escalão 16, 17 anos. Exato. Ou seja, quer dizer que no próximo ano já vais passar para outro escalão? O europeu já vou fazer a sub-21. Já vai ser um grande pois. desafio. Ou seja, o europeu já não é neste... Não, ou melhor, não, é com as mesmas pessoas, eventualmente, ou com algumas Mas pessoas com em algumas comuns, mais, não é? com algumas Exato, mais. exato. Mas entra aqui já numa É. outra dimensão e Agora abrangência. o europeu vai ser feito a sub-21. Vai ser o teu primeiro ano de sub-21? Vai ser o meu primeiro campeonato e o meu primeiro ano de sub-21. E vamos ver como é que é, porque é outro nível. Nota-se que é outro nível. Estão muito mais bem preparados fisicamente. Sim, ou seja, tu vais estar lá com 18 anos, 18 e não vou é? ter adversários com 20 anos. 20, ali nos 20, É, não é? é por aí, Com é. mais anos de experiência, com mais traqueios neste tipo de Exato, coisas também. Exato, exato. Mais preparação, tanto preparação física como na hora das competições. Mas vamos ver como é que corre, até estou confiante e pode ser que corra bem. É esse o espírito. E Exatamente. essa a calma, portanto, essa é meio caminho andado para o sucesso. Mas estavas a falar agora dessa parte dos prémios e dessa parte dos próximos campeonatos e etc. Existe aqui uma coisa que nós não falamos, que é esse tipo de despesas associadas às tuas viagens. Tu tens algum apoio em relação a isso ou é tudo um investimento pessoal? Temos, normalmente quem paga os campeonatos, a ida aos campeonatos são sempre os meus pais, que nisso foram sempre impecáveis comigo e apoiaram-me sempre desde o início. E agora estou à procura de algum patrocínio para me ajudar nisso. Sim, porque as despesas são certamente Exato, muitas, não é? são. Juntando os campeonatos todos até agora é muito dinheiro mesmo investido, mas tem dado resultado, os objetivos têm sido cumpridos e pronto, o meu objetivo agora é arranjar algum patrocínio para que me ajude também um bocado A suportar estes Exato, custos, não é? E exato, conseguir levar avante sim.
este Portanto, lá em casa, quem estiver a ver e tenha interesse em apostar no desporto jovem, é alguém verdade. com prémio já, não é? Não é alguém que poderá dar alguma coisa, alguém que já que está. já está a dar provas, não é? Exatamente. Do que vale. Portanto, já sabem quem procurar. E, obviamente, pronto. Eu perguntei exatamente por isso, porque nós sabemos que o desporto que não é fácil Principalmente quando é este tipo de modalidades, não é? Porque sabemos Verdade. que há aqui uma grande diferenciação entre modalidades e há aquelas que têm sempre muito mais visibilidade e apoios e outras que com igual valor não Felizmente, conseguem sim, atingir infelizmente essa visibilidade. os pais têm conseguido ajudar e, portanto, dessa forma tens conseguido chegar longe. Sim. E em relação à parte dos estudos, que é o que as pessoas estão a pensar lá. Então, karaté para aqui, karaté para ali, agora vai para outro campeonato. ganha prémios aqui não sei onde. Então, e como é que ficam os estudos no meio disso tudo? Os estudos tenho conseguido conciliar, desde o início do Karaté até cá, tenho conseguido conciliar bem. Acabo as minhas aulas na escola, ainda consigo ter algum trabalho feito por mim, ainda vou treinar, vou ao ginásio, e depois é que consigo ir treinar Karaté. Tenho sempre o meu dia preenchido, mas é o que eu gosto de ter assim o dia preenchido por completo, e faz-me bem ter assim tudo preenchido para fazer coisas, Karaté, tanto escola como ginásio. Portanto, não és assim. daqueles jovens que estuda e depois vai para casa e passa a tarde deitado no sofá a ver séries ou no tablet ou a fazer essas coisas. Às vezes também há tempo para isso, não Vai é? haver tempo, mas não é esse o normal, não é? Não, diariamente não. Tenho sempre a minha agenda preenchida, das aulas e de treinos também. E sempre que posso também tiro um tempinho para mim depois de chegar a casa, depois de jantar. Claro, também é descansar importante, bocadinho. não é? Tem que Também ser, é tem que ser. importante. E a nível de estudos estás agora a terminar o secundário. Estou a terminar o 12º, estou a fazer estágio agora, a estagiar Engenharia Civil e Arquitetura. E desde o momento que comecei a estagiar, tornou-se um bocadinho mais difícil conciliar tudo. Mas mesmo assim, dá sempre. Quem corre por gosto não cansa, né? E então tenho conseguido. E é gerir essa tudo. área que queres seguir nos estudos, eventualmente? Sim. Eu queria continuar a seguir esta área que estou a correr bem, estou a gostar da engenharia civil e da área de projetos. E pronto, queria continuar. Então o objetivo também seria aqui agora. Bem, chega setembro, vou até ali ao campeonato europeu, depois vou para a faculdade. Era isso. Ok, é um bom plano. plano. Sim. É simples, dito assim, mas... E no fundo, no futuro, vamos imaginar que consegues os teus objetivos, que vais para a engenharia. O objetivo é o karaté ficar sempre lado a lado com a tua parte profissional ou achas que irás ter que abdicar dela pelo trabalho? Pois, já me surgiu essa dúvida, como é óbvio, mas eu sempre, como eu já referi, não quero deixar o karaté, quero levar o karaté para a minha vida. E mesmo com a faculdade, quero continuar a treinar e a ir a campeonatos e continuar com conquistas e assim. Não quero abdicar disso, porque também já faz parte da minha vida, já levo isso como a minha vida e faz-me bem também para mim também. Eu acho que, pronto, entrando na faculdade, estamos a falar aqui de um outro nível de estudos, é verdade, mas também recordo-me de haver algumas pessoas que realmente praticavam desportos e que conseguiam manter um bom nível. Claro que é sempre preciso aqui muita habilidade e conseguir conciliar, mas de certeza que alguém que conseguiu até agora conciliar um secundário não é? com esta prática desportiva a este nível e com desempenhos, de certeza que também mais um bocadinho de esforço e também consegue. Sim, mais um bocadinho de esforço e não vai haver problema nenhum. É verdade, e quem sabe, também dependendo da faculdade, depois há o desporto universitário, Exato. muitas Há modalidades. campeonatos universitários também. É verdade, tantas portas que se podem abrir. É verdade. Diogo, e agora assim uma pergunta um bocadinho provocatória, mas que normalmente fazemos quando tratamos outras modalidades, apesar de que tu até disseste que já praticaste o futebol. Exato. Mas diz-me uma coisa, achas que se tivesses ganho os prémios que tens neste momento, mas ao nível de um desporto coletivo como, por exemplo, o futebol, ou seja, se tivesses ganho um campeonato a nível nacional e um internacional, ainda que fosse um segundo lugar, achas que teria outro impacto na comunidade, tanto na comunidade da freguesia de Rãs, como na comunidade penafilense mesmo? Claro que teria, toda a gente sabe. Pronto, o futebol, como dizem, é o desporto rei, é o desporto que predomina na sociedade
E óbvio que se tivesse ganho os títulos que ganhei no Karaté dentro do futebol, claro que ia ser muito mais reconhecido tanto pela população quanto até a Câmara podia ajudar alguma coisa e assim podiam ajudar mais do que ajudam o Karaté. E ia ter muito mais reconhecimento, como é óbvio. E de certeza que mesmo aquelas questões como os custos que tens que suportar, Claro. seria uma coisa do clube, da seleção, não é? Que seria sempre diferente, não é? E mais fácil. Exato. Eu imagino que tanto como a população quanto como a Câmara Municipal, se calhar preferia ter um campeão nacional de futebol no seu concelho como um campeão nacional de Karaté no seu concelho. Traz muita mais relevância, como é óbvio, mas não deixa de ser um desporto também. E Também que deve ser apoiado e valorizado. Acho que devia ser mais apoiado, porque ao longo dos anos tem estado a aumentar as pessoas que praticam Karaté. E mesmo a nível do nosso conceito, eu noto também isso, que existem até aqui várias entidades com artes marciais, algumas já passaram por aqui também pelo nosso programa, Certo. e também temos essa sensibilidade, Digamos que o que conceito está mais... E digamos que é relativamente fácil hoje em dia conseguirmos encontrar para os mais novos um sítio para praticarem uma arte marcial, coisa que há uns anos atrás não era assim. Era muito complicado. Muito bem. E a conversa está muito boa, mas vamos ter que chegar aqui ao fim. Verdade. Já falámos um bocadinho sobre a vida e sobre as artes marciais. E agora a Cristiana vai terminar. Com aquela pergunta da praxe, só que não. Hoje vai ser uma perguntinha um bocadinho diferente, mas dentro um bocadinho do mesmo, porque todo este esforço traz uma recompensa, não é só as medalhas, não é? Embora que isso parece sempre muito também, não é? Mas qual é que, se tivesses que enumerar assim qual é que seria para ti a melhor recompensa de praticar uma arte marcial, neste caso o Karaté? A melhor recompensa a nível individual, tanto é as medalhas, como também é sentir que damos orgulho às pessoas, à minha família, que dou orgulho à minha família, deles terem-me apoiado até agora, ter gasto o que gastaram e saber que eles estão orgulhosos de mim. E acho que é isso. Recompensar esse esforço deles também. Também é. Saber que vou a um campeonato e trago algo para casa e deixo-os orgulhosos de mim também. Às vezes isso também é um pouco mais do que as medalhas. Às vezes sabe melhor isso do que as medalhas. Do que as medalhas propriamente ditas. E é uma bela forma de terminarmos aqui. Portanto, a família é o mais importante, Exato. não é? Exato. Eu acredito que eles lá em casa vão gostar de ouvir. É verdade. Um abraço para eles todos, obviamente, Exato. para o teu irmão e para a tua irmã e para todos aqueles que nos veem. Diogo, muito obrigado por teres vindo ao programa partilhar um bocadinho da história, até porque acredito que muita gente, se calhar mesmo na própria freguesia, não tem conhecimento dos prémios que tens e da importância, se calhar, dos prémios que têm, porque às vezes é relativizado a nível local as outras modalidades que não o futebol. E, portanto, acaba por ser uma boa forma das pessoas lá em casa perceberem que existem outras modalidades, que existem pessoas jovens premiadas nestas modalidades, que é o importante. Exato. Obrigado. Obrigado. E vamos vendo por aí. Exato. Certamente trarás mais prémios no futuro, se calhar para falarmos, não é? É verdade. É verdade. Muito obrigada, Diogo. Obrigado, meu. Ora bem, e agora a seguir vamos, já que falamos em prémios, vamos conhecer uma associação também com prémios e alguns muito recentes e, portanto, vamos conhecer. Até já. Ora, aqui estamos, como prometido, com mais prémios, mais juventude e uma associação de uma freguesia que ainda não tínhamos tido cá no programa, que é a freguesia de Fontarcada. E, portanto, vamos dar aqui as boas-vindas à Ana Encarnação e à Lara Silva, que estão aqui em representação da Associação Arca d'Arte, que é um nome muito interessante, porque logo leva-nos automaticamente para as artes e, portanto, automaticamente percebemos logo que tem a ver aqui com algum tipo de arte. E, antes de mais, muito bem-vindas aqui ao nosso programa. Nós sabemos já, porque fazemos alguma pesquisa, obviamente, sabemos que esta associação, ao contrário de muitas outras, não foi criada a associação e a seguir foram criadas valências. Aqui houve um bocadinho o contrário. Houve aqui uma valência que automaticamente se gerou e que levou à necessidade de haver uma associação. Querem explicar um bocadinho, neste caso, se calhar já aqui a nossa Presidente,
Queres explicar um bocadinho o que é que levou a todo este processo? Isto logo nos inícios, desde miúda que sempre participei em grupos de dança, andava no grupo situado na freguesia de Sete, juntamente com o Lupricínio Correia. Na altura, Fontarcada era uma freguesia que não existia qualquer tipo de atividade neste ramo, então, juntamente com o Lupricínio, decidimos criar um grupo de dança na freguesia de Fontarcada. Depois houve ali uns contratempos e o Lupricínio seguiu a parte da ginástica e eu fiquei sozinha com a parte do grupo de dança. Depois começaram a haver muitas meninas, muitas inscrições, nunca tínhamos pensado que aquilo teria tanta aderência e após alguns anos que a nossa existência, o grupo já existe desde o ano 2013, foi formado em junho. E passado o decorrer dos anos, isto desde 2013 até 2019, fomos ganhando alguns prémios ganhamos um no ano 2016 a nível de guarda-roupa no campeonato Valonga Mexer. Mas só uma parte, nós, grupo de dança que já se chamavam Dancing Soul, sim. Ok. E então os pais começaram a dizer, Ana, podíamos conseguir arranjar mais fundos a nível de câmara e tudo, porque existíamos, mas ao mesmo tempo no papel, não é? Como se costuma dizer, não existíamos. Claro. Então, em 2019, eu, juntamente com os pais mais interessados e desde o início, que a Lara é uma das meninas que anda connosco desde a existência do grupo, formámos uma associação e daí o nome Arca de Arte, porque Fontarcada mais a arte deu o nome da Arca de Arte, Associação Cultural de Fontarcada. Além da dança, também tínhamos pensado em também introduzir mais a parte do teatro e música, que também era algo que não tinha estado tanto a fundo na freguesia. E pronto, é isso que nós estamos a trabalhar. Essencialmente estamos na dança porque é o nosso peso, é o nosso grande peso. Também temos um grupo de danças de salão que está sediado em Galegos, as aulas são lá lecionadas, mas já no escalão adulto. Fica já o convite para quem quiser participar e entrar no grupo. É uma área muito interessante, as pessoas vêm do trabalho, é um momento de descontração e de convívio acima de tudo. Pronto, e o nosso forte é a dança e estamos agora com o teatro. Já tivemos música, mas o tempo de Covid estragou muita coisa. Claro. E tivemos de fazer aí um stand-by depois para iniciar novamente. E neste momento o nosso forte é a dança. Muito bem. E então estava a dizer que começaram com o grupo de dança, criaram a associação em 2019 e um bocadinho por causa disto da questão dos apoios e dessa parte, não é? E para sermos mais vistas, nós éramos, a nível de dança nós éramos conhecidos, mas queríamos enaltecer um bocadinho a terra para a nível dar mais da cultura. visibilidade e não ser só a dança, trazer toda a outra parte Esse cultural. é o grande objetivo da Arca de Arte. Então, não, eu acredito, já contou aqui um bocadinho a história, mas não. Como é que se convence um grupo de pais e uma professora, no meio desta azáfama toda que nós temos hoje em dia, das vidas todas e do projeto já a decorrer do grupo de dança, como é que se convence essa gente toda? Vamos lá, vamos reunir-nos, vamos criar uma associação, que não é nada fácil, uma parte aqui, porque não sabemos bem o que isso é. Como é que é. Como é que se convence esta gente toda e se foca na mesma direção, não é? Porque depois existem aquelas ideias que poderiam ir para vários lados. Como é que se consegue orientar toda esta Nós, gente? acima de tudo, além do Covid, nós formámos um grupo muito unido. Apesar de ser as filhotas que andam lá inseridas, que nós somos só meninas, já tivemos alguns rapazes, mas hoje somos só meninas. Os pais sempre tiveram a necessidade de mostrar ainda mais, e acho que um pai que se interessa mesmo por um filho e quer ver enaltecido um desporto que gostam mesmo de realidade, fazem tudo pelos filhos, e essa é a grande razão. E a dança, como costumamos dizer, o que a dança ou ninguém se para, e é esse o nosso tema. E por curiosidade, são todos de Fontarcada ou existem pessoas de fora Nós da agora freguesia? temos alunos de várias freguesias, Paços de Sousa, Lagares, Figueira, Fontarcada, por aí. Já conseguem aqui chegar às outras freguesias do concelho e alargarem aqui um bocadinho a vossa intervenção. Estava a dizer que agora eram só meninos, por acaso, não é? Sim, por acaso. Mas a nível de idades, como é que é dividido? Existem escalões? Não existem? Quantos é que existem? Sim, existem escalões. Nós aceitamos inscrições a partir dos 3 anos e não tem limite de idade. Temos o escalão das babies, minis, kids, teens e DS Crew, que é o escalão de competição, e a ideia é formar ainda mais grupos de competição à medida que elas vão crescendo e vão aperfeiçoando o seu estilo, porque é preciso conhecer o estilo de cada uma, porque não somos todas iguais. Claro.
No início era só eu, agora somos mais 3 professores a lecionar. Quantas meninas têm neste momento, mais ou menos? Mais ou menos 44. 44, já é aqui. Não, número significativo, já. Já dá para fazer aqui uns grupinhos. E estes babies que estão a entrar agora, acha que no futuro poderão dar novos grupos de dança Sim, e sem até, dúvida. e até A Lara é novas uma áreas? menina dela, já ela entrou com 10 anos, salvo erro. 6 anos? Sim. A Catarina, Então a outra passa. aluna do escalão, é que acho que entrou com 10. Mas mesmo assim, esta também foi mais pequenina. E está aqui. Ainda hoje, no passado mês de abril, ganharam um prémio. É desde pequenino que tem que se começar a iniciar e sempre aprendendo e aperfeiçoando aquilo que mais gosta. Tentamos sempre enquadrar o que elas mais gostam num estilo. Nós damos hip-hop, dançal e dentro do hip-hop temos várias modalidades também. E tentamos sempre enquadrar ao gosto delas. Não querer fazer algo nosso, mas tentar sempre passar aquilo que elas não gostam. formatá-las. Exatamente. Não é? E deixar que Para serem a mais parte versáteis. artística delas que sobressaia e que sigam o Exato. caminho de cada uma. Isso é muito interessante. Há um bocadinho também falou que aqui a parte da associação queriam chegar aqui um bocadinho com um bocadinho mais de cultura, não ser só a dança. Já falou um bocadinho, mas vamos agora aprofundar melhor. Que outras valências é que têm? Falava-me do teatro também, Sim. não é? Que outras valências é que têm? Inicialmente o Presidente da Junta de Fontarcado, o Sr. António, falou-nos também que era interessante aperfeiçoar mais essa área. Nós já fizemos uma peça de teatro no mês de dezembro com o professor André e a ideia era partir também da população de Fontarcada, unirem-se e fazerem a lenda do Mastro, que é uma lenda da terra, e a ideia era mostrar ao povo, não é? À população, essa lenda. Mas com a história do Covid, nós ficámos tudo em stand-by, tínhamos já muita gente, pessoas de 70 e tal anos, 60, 80, a quererem participar. Mas como ficou tudo assim paradinho por causa do Covid, no passado dezembro, juntamente com o professor André, conseguimos 3 pessoas em voluntariado, não é? Que quisessem fazer uma peça de teatro para mostrar na nossa festa de Natal. Fazemos todos os anos lá a festa de Natal. E acham que agora poderão retomar, após Covid, Sim. poderão retomar? Agora é preciso Devagarinho. encontrar. As pessoas às vezes têm alguma dificuldade na expressividade e têm muita vergonha, mas nós chegamos lá. Muito bem. E disse há bocadinho que tinha a ver com a parte cultural. Acham que havia, de facto, assim, uma grande lacuna na freguesia? Deveria haver, porque até ia para fora da freguesia Sim, encontrar, não é? Sim, mas não. Antigamente já houve, só que as pessoas foram crescendo, devido aos trabalhos, começaram a sair algumas da freguesia, segundo eu sei, e ficou assim paradinho também. Mas depois era a ideia do Sr. António também, do Presidente de Junta, enaltecer um bocadinho a parte da cultura na freguesia, Portanto, e é esse o nosso objetivo. Exatamente. Vocês querem expandir-se, no fundo, Sim. aquilo que acharem. Se houver pessoas, por exemplo, lá interessadas numa outra coisa qualquer que não falamos aqui, não é? Mas que se juntem a vocês, olha, gostávamos de que houvesse aqui algo deste género, vocês estão abertos a ajudar. Exatamente, somos uma coletividade aberta a toda a gente, queremos ideias E siga pessoas para a frente. interessadas, E não é? pessoas interessadas. Ou seja, estão aqui abertos à população. Sim. Se tiverem alguma ideia, se tiverem aqui algum interesse em comum, é só aparecer. Exatamente. Muito bem. E voltando agora aqui um bocadinho à dança, e olhando aqui um bocadinho para a Lara, há pouco referiram que recentemente, em abril, que houve aqui um prémio muito importante. Fala-nos um bocadinho sobre isso, Lara. Então, o que é que foi? Assim, uma competição deste nível nós nunca tínhamos ido. O All Dance é constituído por várias fases. A primeira, neste caso, foi cá, em Portugal, Santa Maria da Feira. Tivemos a sorte de passar à segunda, que vai ser em Tarragona, Espanha. Bem, não é Não sorte. é sorte, isto é sorte. mérito. Vamos... É isso. Tiveram que dançar e mostrar, portanto não foi à sorte, não chegaram lá à Vamos sorte. chegar lá, vamos escolher aqui um grupinho. Exato. Dancing Soul. Não, foi com muito mérito, não é? Muito trabalho, Muito trabalho. acredito, desde pequenino. Então, desde os 6 anos, estão a trabalho em contínuo. E então vocês, isto foi em abril, não é? Sim, no dia 5. Então ali em Santa Maria da Feira, Sim, primeira fase. exato. Venceram, ficaram apuradas para a segunda fase. É verdade. E onde é que será a segunda fase? É em Tarragona, Espanha. Em Espanha. E quando é que é? Em agosto. Em agosto. Se não me engano, de 2 a 6. Ali aquela primeira semaninha de Exato. agosto.
Muito bem. E nesta primeira fase, aqui em Portugal, os grupos eram só portugueses? Isto é uma competição europeia? Sim, A fase sim. Eles focam-se a nível nacional, em cada país, e Ok. depois é Então a primeira disputado fase é a uma seleção nova- nacional, por Sim. assim dizer. depois é disputada uma nova competição a nível europeu e E depois internacional. em mundial. Ou seja, vocês já foram classificados a nível nacional Exato. e agora irão para a parte de Europeia. classificação europeia. Internacional. Poderíamos ter optado pelos Estados Unidos ou Tarragona, lá está a Espanha, mas também como os meios não são assim muitos, não é? Optámos por ir à Espanha porque não fica tão dispendioso como se fôssemos para os Estados Pois, Unidos. Espanha já que é ao Poderíamos lado. ter as duas opções. Claro que os Estados Unidos também Claro. é muito interessante, não é? Eu imagino que... Para o ano, estamos lá. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Nós já falámos disso com o nosso primeiro convidado e realçamos aqui. Esta parte das ajudas de custo, acham que poderiam ser mais apoiados de alguma forma por alguma entidade? Sim, nós falamos, não é? Se nós falarmos de futebol, toda a gente fala, toda a gente conhece, mas noutras modalidades, noutros desportos, não é tanto assim. A dança acho que até hoje em dia vai-se falando, mas acho que é uma modalidade que se devia falar ainda mais e ter ainda mais apoios. Uma pessoa que também faz muito à frente, que até pode-se mencionar, é o Pedro Marques, que é o presidente da Associação de Dança a nível de Portugal. Ele faz muito à frente na Assembleia para conseguir mais fundos a nível deste tema, mas acho que é um tema que deve-se falar ainda mais e aprofundar, porque cada vez mais temos meninos, jovens, a quererem praticar esta modalidade e as ajudas de custo são muito poucas. Pois. E daí toda aquela necessidade de criar Sim. a associação para Exatamente. poder ter alguma coisa, não é? Nós, através da associação, fazemos festinhas para angariar fundos, muitas festas. As nossas festas é a nossa maior fatia para que consigamos ir a este tipo de eventos e de competições. Claro. Muito bem. Mas só um bocadinho. Diz. Este grupo, não é, que faz parte da Lara, são quantas pessoas? De competição somos duas. Duas, ou seja, são vocês as duas. E já tem uns custos. não é? Exato. Se chegar aqui um grupo maior, Exato, para terem É noção, sempre a nós já multiplicar. reservamos, não reservamos um hotel para ficar mais caro, a nível da alimentação, então optámos por um apartamento e só vai mesmo a Lara, a Catarina e a Zita, que é a nossa tesoureira da associação, ela é que vai com eles, não vai mais ninguém, senão ainda ficaria mais caro. Mais E caro. optámos por apartamento para ficar mais barato, porque se fosse hotel ainda mais caro ficava. Claro. E vamos partilhar despesas com outro grupo que também venceu da nossa zona, do Castelo de Paiva, que é a Academia do Pedro Teixeira, também são muito nossos amigos. E vamos fazem partilhar aqui o uma autocarro. parceria Sim, para fazemos conseguir. parceria, Claro. para reduzir os custos, para não ser tão dispendioso. É óbvio que se estivéssemos a falar nos Estados Unidos, estaríamos a falar de Claro. valores estratosféricos. Claro, outra vez. Ora bem, e falando aqui um bocadinho com a Lara, até porque ela está aqui ainda só falou um bocadinho do prémio. Como é que surgiu a dança na tua vida? Já percebemos que foi desde os 6 anos. Como é que aos 6 anos a dança entrou aí na tua vida? Eu lembro-me de ser pequena e a ver aquela novidade lá na freguesia a dizer que havia um grupo de dança e a minha mãe comentou isso comigo e eu disse que queria ir e a partir daí fiquei lá. Mas já eras daquelas miúdas que em casa já dançava ou era uma coisa que nunca tinhas apercebido e falaram de dança e disseste, até vou experimentar? Foi assim mais ou Foi. menos. Eu gostava de dança, não é? Mas nunca tinha pensado em realmente entrar num grupo. Mas quando surgiu a oportunidade, eu fui. E foste, gostaste e ficaste, basicamente. É isso? Muito bem. E se tivesse assim que dizer, de uma forma um bocadinho resumida, o que é a dança para ti, não é? Porque foste, gostaste, ficaste, mas porquê? O que é que a dança te traz, ou que te dá, que faz-te ficar ali? Consigo libertar-me de tudo enquanto estou lá. Enquanto danças? Sim, Enquanto danças, a cabeça... é verdade. Desaparece tudo, os problemas do dia-a-dia, o stress, todas essas coisas. Ou seja, se lá em casa alguém da tua idade, ou melhor, da tua idade, Não, não, mais mais novo pequenino, até, mais mais novo, pequenino. estiver a ver o programa e disser, eu até gostava de experimentar, achas que é o local certo? A dança é algo que fará ajudar no dia-a-dia, até para as outras
até para as outras coisas, para os estudos, para a vida? Achas que Sim. traz-te ferramentas interessantes? Sim, é algo que relaxa e assim, e puxa por nós, mas num sentido bom. Também vestir um bocadinho da vida hoje que é em casa, dos sofás e dos dos ecrãs. tablets, exatamente. Acaba por ser isso, obriga-te a ter algumas rotinas de treino, obriga-te a sair de casa. Sim, mas eu gosto. Sim, claro. Claro. Mas vocês têm treinos regulares, acredito. Sim, uma vez por semana. Quando, por exemplo, na altura de que foi o campeonato, era mais que um dia, mas normalmente é um dia por semana. Ok. Então, ainda dá aqui tempinho para também estar-se no sofá, ver umas sériezinhas, ou então estudar ali mais umas táticas de dança, uns Também pode videozinhos. ser. Muito bem. A nível aqui da associação, quais é que são os objetivos agora para o futuro? Mais grupos como este? Sim, a nossa nova época vai partir daí. Dos escalões existentes, nós vamos tentar selecionar meninas que estejam mais desenvolvidas já para criar novos grupos de competição, para competirmos ainda mais. Nós sempre fomos um grupo também de ajudar a nível de solidariedade, porque hoje em dia também há muitos problemas de saúde e as pessoas pedem muita ajuda. Não sei se têm noção, mas crianças principalmente e até adultos, quando têm algum problema de saúde, vão recorrer muito a grupos de dança para fazer eventos de solidariedade. Certo. E nós somos uma associação que também ajuda muito nesse aspecto. Focámos-nos muitos dos nossos anos de existência, nós focámos-nos muito nessa parte. Agora, as meninas também dá-lhes mais gozo também a parte da competição e nós queremos apostar muito a nível de workshops e tudo mais, queremos lhe dar essa formação para que de futuro nós consigamos atingir ainda mais objetivos e mais competições a nível nacional e internacional. É esse o nosso objetivo, E na no parte fundo, da dança. e quem sabe tornar a Fonte Arcada como Capital da dança. algo de referência no Conselho a nível da dança. Soa bem. Claro, então. O Conselho Penafiel também é considerado o Conselho do Desporto, não é? E de ter grandes associações. Temos associações a todos os níveis. Verdade. É verdade. Temos muitas associações a todos os níveis, porque realmente se há coisa que Penafiel é rico em associativismo. É E verdade. nós temos tentado demonstrar isso e por isso é que também estão cá Um dia que hoje. se consegue ver é a Noite Branca, não é? Está aí a chegar também. Sim, exatamente, que também é um evento com alguma relevância e que normalmente também tem lá o vosso Muitos. grupo, não é? A maior parte dos grupos de dança do Conselho participam nessa Noite Branca. Portanto, já sabem, quem não conhece pode procurar. É verdade. Ora, e portanto, falámos já um bocadinho de tudo isto, mas o tempo passa a correr e temos só uma pergunta final para falarmos sobre o resumo de todo este trabalho e se calhar mais diretamente para a Ana, em relação à associação. Todo este trabalho, eu sei que obviamente existem a parte concreta de serem pais também de alunos que dançam, mas depois de todo este trabalho, quando chegam a casa e quando estão a deitar a cabeça na almofada, qual é o sentimento que os invade de todo este trabalho associativo gratuito que fazem em prol? É preciso ter gosto, é preciso ter muito gosto. Lá está, eu estou com elas desde 2013, já há 10 anos consecutivos, é para continuar. Vamos ter agora no mês de junho novas eleições da nossa associação. O meu primeiro mandato está feito, sentido de ver cumprido acima de tudo. Há sempre algo que se poderia acrescentar ou mudar, mas sinto-me mesmo realizada por conseguir este feito com elas e vendo os frutos que a associação tem dado e a ligação que nós temos com todos, a envolvência que pessoas que a gente vai conhecendo e olhando para nós na rua, é mesmo sentido de responsabilidade e dever cumprido. Muito bem. Muito bem. Com a ajuda de todos os pais, claro. E agora vai entrar numa nova fase, mas vai continuar ligada a... Sim, um bocadinho mais ausente, não é? Estou de bebê, mas um ano assim mais ausente, mas sempre com presente. elas. Sim. Muito bem. Obrigado às duas por terem estado cá. Obrigada a nós pelo convite. Por terem mostrado que no fundo, já mostramos aqui no programa de hoje, que no fundo não é só nos desportos mais conhecidos que existem grandes prémios, portanto já temos aqui mais um exemplo.
e muito boa sorte para a Espanha. Obrigada. Que ganhem mais um prémio e que tragam, e eventualmente no futuro iremos falar se calhar de mais prémios que tenham e se calhar até de mais grupos que possam ter depois com mais prémios. Obrigado às duas. Obrigada. Ora, então passamos para mais um extremo do concelho, mais uma freguesia. Isto está a ser muitos quilómetros. É verdade, e mais uma freguesia que ainda não tínhamos tido cá. Vamos conhecer um projeto de um clube que estava desativado e que foi agora recuperado. Vamos conhecer então qual é que são. Ora, e tal como prometido, aqui estamos nós para os terceiros convidados de hoje e, tal como falamos, vamos visitar neste momento a freguesia de Abragão. Ora, muito bem-vindos Miguel Sousa e Paulo Salcedas, que vêm representar a União Desportiva Abragonense. Muito bem-vindos. Bom dia, obrigado. Ora, porquê é que estão aqui a União Desportiva Abragonense? Porque o nosso programa de hoje é dedicado aos jovens e à juventude do nosso concelho e este é um projeto ligado mais concretamente ao futebol, mas que neste momento ressurgiu, um bocadinho ligado à juventude, mas já vamos falar um bocadinho mais nessa situação. Mas para quem não conhece, para quem é do concelho ou até fora e não conhece, vamos falar aqui um bocadinho se calhar da origem, de qual é que são as origens da União Desportiva Abragonense, há quanto tempo remonta o clube, quem é que consegue explicar melhor essa situação? Olha, eu para aquilo que sei da história, o clube é mais ou menos a minha idade. Nasceu em 1 de março de 1960 e foram 3 fundadores, curiosamente um boavisteiro, um sportinguista e um portista. E foi por isso que no início do União Desportiva Abragonense as cores do clube eram vermelhas. Para não haver ninguém. Exatamente. Os fundadores, não havia nenhum benfiquista, o fundador é um portista, um boavisteiro e um sportinguista. Para ninguém ficar E chateado. para ninguém ficar chateado, escolheram as cores do clube vermelho e branco. Entretanto, com o desenrolar dos anos e com o crescimento da equipa do Futebol Clube Porto aqui na cidade do Porto, o Abragonense acabou por adotar as cores daqui dos dragões, não é? Viram E passou a ser, viram a casaca e passou a ser azul e branco. E tem sido assim ao longo do tempo. Durante estes anos... Mas o nome nunca mudou? Desculpa interromper. Não, o nome nunca mudou. Foi sempre União Desportiva Abragonense. Durante estes anos, o clube já militou há bastantes anos na Associação de Futebol do Porto. Teve várias paragens ao longo destes 60 anos, teve várias paragens. E neste momento está ativo. Muito bem. Mas teve aqui... A história do clube é mais ou menos esta em termos de futebol. Tem sido praticamente futebol sénior, futebol júnior ou juvenil. Houve anos em que teve só o futebol sénior, houve anos em que teve futebol juvenil e futebol sénior, nomeadamente aqui no Concelho de Penafiel, futebol amador. E neste momento, nestes 2 últimos anos, temos uma equipa de sub-17 a militar na Associação de Futebol do Porto e temos miúdos dos 7 aos 12 anos a jogar futsal, mas que não estão inscritos porque ainda não houve hipótese de inscrever. Vamos inscrever este ano numa equipa de sub-13. Provavelmente este ano vamos ter 2 ou 3 equipas na Associação de Futebol do Porto. Muito bem, já lá vamos então. E estava a dizer que ao longo aqui da vossa história houve aqui momentos de paragem, houve aqui algumas oscilações e vocês, assim, num passado até recente, estiveram parados durante vários anos e depois retomaram ali em 2019, 2020. Ok. Porquê é que aconteceu isso e o que é que fez retomarem nessa altura? Aconteceu porque o futebol é muito complicado nestes meios pequenos. E o futebol vive de meia dúzia de carolas que uns pintam o campo, outros limpam os balneários, depois há aqueles que tratam das fichas de jogadores, há aqueles que dão um apoiozito no bar do clube, que nós também temos um bar no clube, e funcionamos com base nisto. Quando não temos esses carolas, as direções, e não só, e jogadores também é fundamental. Há anos mais complicados em termos de captação de jovens, há anos mais em que se facilitou mais. Neste momento vivemos uma fase complicada para conseguir jovens para o clube pelas instalações que temos, e é exatamente a razão das paragens são essas. É não haver gente, de facto, que
Que consiga manter aqui consiga o manter projeto e que apoie. Tem continuidade. O pessoal gosta muito de futebol e nós temos, todos os fins de semana, quando temos jogos de 15 em 15 dias, jogos em casa, temos sempre ali 150, 200 pessoas. Quer dizer, é uma prática, é uma associação da terra que funciona e que chama gente. E as pessoas gostam, nomeadamente os pais jovens acompanham e adeptos. Claro. Mas em termos de apoio, os apoios não são de facto muito... Estava a falar dos jovens, neste momento têm cerca de 50, 60 jovens no clube em competição regular. Quando começaram, tinham noção de que tinham tantos jovens a precisar de desporto na freguesia? Quando começámos? Em 2020. Em 2020? Quando recomeçaram, sim, recomeçaram, vá. Nós em 2020, quando recomeçámos, foi com uma equipa sénior. Nós só tivemos uma equipa sénior. Sim, não tínhamos equipa de juvenil. E nessa equipa sénior, grande parte deles nem eram da terra. Ok. Eu bem sei que as equipas séniores chamam sempre mais gente que futebol juvenil. Claro. Primeiro os jogos são aos domingos, o futebol juvenil muitas vezes é aos sábados. Claro. Não há assim disponibilidade. Sabíamos que tínhamos e temos sempre jovens, porque a Bragão é uma terra pequena, mas não é das maiores do concelho de Penafiel. Mas agora não sabemos se temos jovens disponíveis para a prática do futebol. E há 2 anos tivemos um grupo de jovens, assim que conseguimos montar uma equipa. O ano passado a mesma coisa. Miúdos de pavilhão começámos com 6 ou 7, hoje temos 23 ou 24. Tem sido em crescendo. Tem sido em crescendo, mas é que se estivermos ativos, de facto as pessoas aparecem. Se as condições fossem melhores, mais apareceriam. Este ano estamos a pensar também, se conseguirmos, até porque também está na moda, não é? Tentar arranjar uma equipa de futebol feminino. Claro. O futebol feminino, e nas nossas condições, tem um problema, que é, nós temos um pelado. Temos que fazer marcações do campo todas as semanas. Claro. Se nós tivermos um sintético com marcações de futebol de 11 e futebol de 7, claro, não podemos ter um jogo às 11 e um jogo à 1 da tarde. Claro. Com as condições dos pelados é muito complicado, porque obriga a passar grades, é complicado. Nas condições em que temos de facto várias equipas em funcionamento, claro. Por essa questão. E para quando uma equipa sénior novamente? 2 aninhos. Com estes jovens que conseguiram aqui captar... E com outros que venham, mas daqui a 2 anos. É um dos objetivos aqui. Sim, é um dos objetivos. Muito bem. Portanto, esta direção, apesar dessa parte de 2020, mas esta direção é muito recente. Portanto, esta direção tem 1 semana. Pois, exatamente. Portanto, estamos aqui quase... Está aqui verdinho. O Miguel tomou posse, neste caso, há alguns dias. É uma sorte, neste caso, ter aqui o Paulo, que já tem alguma experiência no clube e que já tem muita experiência neste ramo. Sim, geralmente, pronto, eu fui convidado para representar este clube, que eu tenho muito gosto, principalmente como abragonense, logicamente, estou pronto aqui para trabalhar. E simplesmente eu quero trabalhar com a equipa que temos, e o meu futuro, realmente, é restaurar aquelas instalações, que aquilo está muito miserável. E o futuro, realmente, é que o nosso município também tem que olhar para Abragão. Porque ao redor da nossa freguesia, não faltam instalações com sintético, e Abragão já vai há 30 e tal anos. As instalações são as mesmas desde o início? Sim. As instalações são ainda de quando foi inaugurado o campo de futebol em 1960. Em 1960. E isto nós temos umas instalações do século XVII. Nós estamos no século XXI. E é difícil para vocês também atraírem jovens que ficam sim, é muito, com as faltas de condições. E, aliás, e até podem ser atraídos para fora da freguesia. Exatamente. Por outras condições. Sim, não é? Nós neste momento temos muitos jovens que estão fora da freguesia, estão noutros clubes, porque nós não temos instalações. Claro. Estão muito fracas as instalações. Por isso que nós temos que debater, temos que criar projetos, somente já estou a trabalhar nisso, com projetos. Criamos os projetos, somente alargamento, há espaço para fazer um alargamento ao campo de futebol, criar um piso sintético, não vai ser brevemente, mas
estou realmente que A médio prazo. médio prazo que vamos conseguir esse objetivo, mas com muito trabalho. Claro. Isso é o Mas- fundamental. Mas faz parte aqui dos vossos objetivos e é uma das vossas prioridades, Sim, sem dúvida, não é? Para conseguir. Sim, a parte da nossa equipa, logicamente, é essa parte, é trabalharmos para nós todos, para os obraganenses todos. realmente. Exatamente. E conto com os obraganenses. Com a ajuda deles também, porque Sim. sem isso, sem a comunidade, de certeza que as coisas também não... Sem a ajuda dos obraganenses, a gente não consegue... Mas agora que fala aí na população, é uma pergunta interessante. Qual é que foi o feedback que teve da população quando em 2020 Retomaram. retomaram a atividade? O feedback da população é bom? Eles o sentiam Clube falta. da Terra. Em 2020, quando tomámos a atividade, fizemos só para terem uma ideia, nós temos 4 lugares na freguesia e fizemos com um grupo de bombos que na altura nos apoiou. Um peditório. Fizemos um peditório pelos vários lugares durante 4 fins de semana. Eu posso lhe dizer que nesse peditório nós angariámos perto de 8.000 euros. É muito bom. Muito bom, de facto, isso... Numa pequena freguesia, pequena, Verdade. uma das maiores do concelho, mas mesmo assim, numa freguesia, em 4 fins de semana, Em 4 fins de 4 semana. lugares. Isso é sinal que as pessoas realmente querem e gostavam de ter o E houve clube de angariação de sócios. Depois, se as pessoas não insistirem, se não andarem atrás das pessoas, depois esquecem-se Claro. e deixam de pagar as cotas e tal. Mas nessa altura foi, de facto, volta. Foi um impulso muito bom a para população. Sim, e depois como estavam há 8 anos ou há 9 anos sem Sem o Clube da Terra. sem o Clube da Terra, naturalmente que as pessoas Sentiam falta. sentiam falta. E Isso faz até- falta os joguitos ao domingo e aos sábados. Ainda É para as pessoas libertarem durante a semana, ou se tem durante a semana, Verdade. libertam Até no ao campo fim de de futebol. semana. Até porque a Bragão fica num dos limites do Conselho de Penafiel. Obviamente nós temos a nível do Conselho o clube principal, que é o Futebol Clube Penafiel, mas obviamente que as pessoas da freguesia, e mesmo quem não tem a capacidade para se deslocar, apoia sempre o clube da sua freguesia e, portanto... Há sempre aquela ligação emocional, não é? Sim, sim. Mesmo, eu acho que mesmo, e sinto isso também por minha parte, mesmo não estando presente lá aos fins de semana, há sempre aquele carinho especial e de ver quais foram os resultados. E acredito que mesmo a nível dos imigrantes que também acompanham de longe, sim. não é? Os Sim, resultados acompanho. desse clube. Sem dúvida, então para Temos eles imigrantes sócios. que estão longe, não é? Conseguir acompanhar, de certeza que para eles também é. Não temos muito muitos, importante devíamos ter mais, mas vamos agora também fazer aproveitar agora É que mais, vem mais aí um o verão. objetivo, não é? Tem que Mais um ser, tem que objetivo. ser. Temos passinho. Temos de trabalhar e duro. E um passinho, Tem que um ser. passinho, Não é, um passinho. as coisas não caem, descarrega num botão, caem. Não, Claro. tem que trabalhar. Muito duro. E provavelmente eu meti mais neste projeto porque acho que os nossos jovens têm que ter algo ao fim de semana. A Bragão provavelmente nada tem. E que não precisam de sair da freguesia, não é? Sim, logicamente. E há jovens que estão-se a perder. E acho que devemos ajudar esses jovens porque isto vai ser o nosso futuro. Claro. O futuro é esses jovens. Nós temos que os ajudar. Sem isso, acho que... Até porque vocês têm ali o Conselho de Marco Caraveses do outro lado da ponte, não é? E do outro lado encostado, se calhar com ofertas que poderão até fazer com Temos, os clubes. temos Vila Boa de Quias. De Quias, que também é forte. E Vila Boa do Bispo. Temos Vila Boa do Bispo. Vila Boa do Bispo tem boas instalações. Boas Vila Boa do instalações. Bispo tem agora instalações muito boas. Ali muito próximo. Portanto, nem é só a nível do Conselho, é até fora do Conselho que os jovens podem até sair do Mas há coisas pequeninas, eu só para lhe dar um exemplo. Nós este ano andámos a treinar os miúdos, que têm escola, como é evidente, e os treinos também não podem ficar até muito tarde, porque no dia a seguir têm escola. Claro. E também achamos que de facto é importante essa parte, muito mais importante que o futebol, pois o Claro. futebol é um complemento. Claro. Agora, nós treinávamos às 8 da noite, no inverno às 8 da noite é noite, Meia-noite. com metade da luz do campo, porque o resto dos holofotes não funcionam. Opa, quer dizer, o município não vê uma coisa destas. Os miúdos a treinar praticamente às escuras. E quando digo município, e junto a freguesia, Claro, naturalmente claro. eles agora Sim, estão as- também a as aliviar instituições as instituições responsáveis. que pá, é luz que ali falta Claro. e que faz falta de facto. E são coisas pequenas que se calhar com um investimento, não digo sintético, porque sintético se calhar envolve outros valores, mas também é para se pensar fazer, mas pelo menos luz no campo. Claro.
Acho que Portanto, uma alusão aqui às entidades competentes claro. para estar mais ajudarem. atentos. Exatamente. não, e temos de trabalhar nisso, somente, porque a nível da parte elétrica, está descalado. A instalação também é toda Está muito descalado. antiga, não é? E temos, Mesmo em perigo, para os mesmo em próprios perigo. jovens. Mesmo em E perigo. somente a minha preocupação, a minha preocupação, já o mais rápido possível, é a parte elétrica. Vai ser tudo mudado. Mudado, claro. Tudo. Também foi o problema da paragem. É que a paragem, durante 8 anos, Falta a manutenção. não é falta de manutenção, é roubo mesmo de cabos, quer dizer, aquilo foram meia dúzia foi de mergulhos que entraram por ali Abandono, e que destruíram de abandono, quer dizer, e não havia direção, ninguém se preocupava. Isso também levou, de facto, a que as instalações fossem todas danificadas, Ficassem muito mais degradadas. muito mais degradadas, e em 2020, de facto, fez-se, com a ajuda da população, fizemos obras, mas não se conseguiu resolver. Não se consegue ir a fundo nesses problemas, porque exatamente, isso é não se preciso consegue- todo um outro investimento muito exatamente, maior. Mas exatamente. conseguiram dar ali um jeitinho para que as coisas Para o clube conseguissem. começar a funcionar. Mas temos que ir atrás desses objetivos, Exato. como os outros também bom. Exatamente, e lutar por É eles. isto que temos que ir. Finalmente, posso dizer que já tenho reuniões marcadas com as instituições, É isso. logicamente, para termos as instalações em condições para termos os nossos jovens. Muito bem. E acho que nós não somos uma freguesia, somos uma vila. Claro. E acho que não faz sentido. Termos freguesias à volta que têm instalações todas do melhor, tem sintético, tem baldeários espetaculares. Nós ali uma vila há 30 e tal anos. Claro. E isso é que me deu vontade de, acho que está na hora de dar o meu corpo ao manifesto à freguesia. Muito bem. Muito bem. E nota-se aqui, não sei se também reparaste, Pedro, tanto um como o outro, a emoção com que falam aqui do clube e desta vontade de mudar. Então perguntava aí a cada um, como é que começou esta ligação com o clube? Quando é que começou a sua ligação com o clube, por exemplo? Isto é a minha ligação. O clube começou foi o seguinte: eu candidatei mais junta, principalmente com o António Ribeiro, e chegamos, e agora há uns 3 semanas atrás, tivemos reuniões e estivemos a conversar, e o Ribeiro disse: temos de tomar posse da União Esportiva Orleans. E foi a partir daí. E foi a partir daí. Mas já havia aqui ligação ao clube de antes? Eu sei que esteve aqui parado Não, muitos anos, mas ainda eu não antes. tive muita ligação ao clube por o seguinte, porque eu neste momento sou empresário, tenho muitas preocupações, mas acho por isso que chegou a minha hora, de ajudar os orleanenses, porque finalmente os orleanenses sabem que o Miguel está sempre pronto para os orleanenses, não é preciso estar a falar que as pessoas sabem perfeitamente, e eu estou aqui para a luta. E agora Mas- colocou o corpo para as balas. Vamos em frente e temos que lutar por aquilo que é nosso. Muito bem. Porque nós abragonenses. Claro. Por nós todos. Exatamente. Claro. E aqui no caso do Paulo? Esta ligação ao O clube? caso do Paulo é o seguinte, embora com familiares, meus avós eram de Abragão e foram professores lá em Abragão, mas eu estudei no Porto sempre, vivi sempre no Porto. Os meus primeiros anos de trabalho foram no Porto e aos 40 anos decidi ir viver para Abragão. Está há 20 Sim, anos uma atrás que eu tenho mudança. 60. Sim, foi uma mudança, mas tenho laços de Abragão, naturalmente, vivo na casa dos meus pais que foi construída em terreno que era do meu avô, de maneira que, claro que as origens estão ligadas a Abragão. Quando eu, há 20 anos, vim para Abragão, tinha na altura o meu filho, que hoje tem 32 anos, tinha 14 anos, 13 anos. E estudou aqui na escola na Fiel, os primeiros anos, e os primeiros anos de desporto eu inscrevi-o no União Desportiva Abragonense, ele foi jogador do União Desportiva Abragonense, depois saltou mais tarde, acabou a carreira futebolística no Valadares, jogar no Valadares, entretanto depois tirou um curso de arbitragem e na Associação de Futebol de Porto e foi árbitro durante 5 anos, de maneira que a minha ligação ao clube foi esta. Na altura, se calhar, o meu filho ajudou a que eu tivesse entrado, não é? E depois fica ao gosto. E deixa de ser, a preocupação deixa de ser o filho e passam a ser os jovens que hoje que estão no clube e os filhos dos outros, que também é uma preocupação. Eu também sou empresário lá da terra e foi por isso que eu vim para Abragão. Também tenho uma empresa ali na terra.
Pronto, e o futebol também nos ocupa em 2 ou 3 dias por semana os treinos, quer dizer, é uma maneira também de fazermos alguma coisa e de ocuparmos aqueles jovens que de facto tanto precisam. Porque enquanto estão a treinar no campo de futebol, Estou a fazer outras coisas. não estão Não nos estou a fazer outras cafés. coisas. Não devem. Às vezes também saem de casa e com um Exatamente, propósito. que também é e com- importante, de facto, às vezes. Isso, pronto, e a razão de eu estar no clube é essa. Mas sempre gostei da área também. Da Não, nós temos, somente nós, temos, há 2 coisas muito fundamentais para movimentar uma freguesia. Tem que haver povo e dinheiro. Claro. Se não houver, não se consegue. E o apoio dessas Uma já está, a outra vem a caminho. Olha, uma das formas que nós tivemos, até porque não temos condições, ainda tivemos a falar nisto esta semana, numa reunião que tivemos com os principais para a semana vamos ter uma reunião com toda a gente do clube. Nós, para podermos captar os jovens, e porque não temos condições que lhes permita, olha, vamos para ali, que ali de facto, tínhamos que dar outras coisas. Os nossos jovens no clube não pagavam um equipamento, não pagavam um equipamento de treino, não pagavam. Olha, os sacos, foi aqui o presidente que os patrocinou, os sacos de coisa. Os equipamentos de treino fui eu que os patrocinei. Os equipamentos de jogo foi o patrocínio este ano de um dos contabilistas da Lei da Terra, o Paulo Costa. Os jogadores não pagavam nada. Pagavam, de facto, a inscrição inicial na Associação de Futebol de Porto, mais o exame médico, e era a única coisa que pagavam. Não pagam verba mensal. E foi uma das formas de facto cativar, porque de facto pronto, tem que ser, porque pelas instalações eles não iam. Este ano estamos a pensar mudar isso. Até porque há outros custos, precisamos de treinadores com nível 1 para termos equipas inscritas. Isso dá custo, mas nem que vamos pedir uma ajuda mensal, se calhar, aos atletas. Mas nestes últimos anos tem sido assim. Um sacrifício em prol do futuro. Um sacrifício Não, para o futuro. É um sacrifício muito grande, porque a gente vai para aí fora, nas outras freguesias, quando os pais querem pôr os filhos a treinar numa equipa, têm que pagar tudo. Claro. Tudo Sim, tem custos. sim, sim, Claro, sim. claro, Tudo tem custos, a gente não consegue viver sem dinheiro, não é? claro. Não há, não Exato, há, e não para há, o não. clube absorver esses custos todos Logicamente. é muito complicado. É claro. muito. É um Não clube é pequenino, mas fácil. temos um orçamento de 7 mil euros por ano, porque temos gás para os banhos, temos água que temos que pagar, temos luz que temos que pagar. E isso, o dinheiro vem do subsídio camarário, é um subsídio relativamente pequeno, mas que é uma ajuda. Vem de patrocinadores que têm lonas no campo e que dão um X, vem de alguns sócios que não são muitos que vão pagar, e vem de um bar que funciona durante o ano, vai funcionando só no dia dos jogos, um bar de apoio e é assim que nós fazemos as receitas. De maneira que, para se trabalhar assim, 7 mil euros é muito dinheiro, de maneira que tem que haver alguma gestão para conseguir. Não é muito, porque há clubes que têm muito mais, mas é verdade. é verdade. Quer dizer, Não somos no Porto nem Benfica. claro. Sim, nem vamos entrar Já por nem aí. estou a falar desse. A caminho. Nem entramos Já nem por estou a aí. falar desse. Claro, a caminho. E a conversa está muito boa. É verdade. Mas vamos ter que chegar Mas terminando aqui da melhor forma, e até porque já falamos muito aqui do sentimento inerente à vossa ligação ao clube, mas mais concretamente, à parte de todo este trabalho gratuito que fazem, associativismo, qual é que é o sentimento que têm quando, no final do dia, vão para casa, para as vossas famílias, de todo este trabalho gratuito que fazem em prol dos jovens, da freguesia principalmente? Às vezes não sei, sabe? Às vezes nós temos tanta coisa pelos jovens e as pessoas acham sempre que se calhar estamos ali Para ganhar alguma coisa? Infelizmente isso acontece. Mas eu também não ligo a essas coisas, quer dizer, se fosse ligar a essas coisas. Mas é satisfação. Eu vou buscar atletas a casa, de freguesias ali ao lado, e todos os dias, sempre que temos treino, vou buscar 2, 3 atletas que não têm transportes, eu que os vou buscar no meu carro, de maneira que isto dá custos, mas isso também, felizmente, vai dando para isso. Mas chega-se ao fim do dia com dever cumprido, nesse aspecto. Pronto, é isso, é o importante. O que me sinto bem é o bem que faço. É isso que me sinto bem. Agora o resto que as pessoas dizem, o que eu não vou dizer, o que eu não vou falar, a mim, passa-me tudo ao lado.
Me sinto Tá- bem, tá com a é aquilo que consciência faz, tranquila e e faz com- de coração. Que é mais importante. É isso que é mais importante para mim. Muito bem. E foi uma ótima forma de fecharmos aqui a nossa conversa. É verdade. Obrigado aos dois por terem vindo cá. Obrigado, Obrigado. pela oportunidade. Mostrar um bocadinho do União Desportiva Abragonense e um dia destes voltam cá para nos dizerem que já têm equipa sénior, já têm outras condições e que já têm, Isso se era calhar, ótimo. em vez de... Olha, nós, por acaso, foi uma das coisas que não referimos. Nós, na próxima semana, vamos ter uma reunião com o Dr. José Neves, que é o Presidente da Associação Futebol de Porto, que vem a Abregão para ver as instalações, porque também é importante que a Associação Futebol de Porto, onde nós estamos inscritos, até porque eles também apoiam, né? Percebo, também nos têm percebo dado as algum apoio. condições. Daí que vamos ter isso para a semana. Também. Muito bem. Pronto, então poderemos ter novidades depois no futuro, Sim. certamente, e até se calhar já com muito mais dezenas de jovens a praticar no clube no futuro próximo. Obrigado por terem vindo. Obrigado, nós. Ora, e acho que é uma forma muito interessante. Temos terminado este nosso último programa desta temporada. Foi um programa em cheio. Mostramos juventude, qualidade, projetos que estão a lutar pela juventude e, no fundo, a juventude que também consegue prémios. Às vezes não tão reconhecidos, mas prémios até a nível internacional. Portanto, foi mostrada aqui a qualidade que nós temos no nosso conceito. Teremos aí muito mais. Teríamos de ter um programa imenso para conseguirmos mostrar toda a qualidade que o nosso Mas conceito acho que tem. foi aqui uma boa amostra do talento que existe aqui no nosso concelho e quem sabe aqui com o nosso programa também ter chegado aí a casa e aquelas pessoas que às vezes andam um bocadinho mais distraídas e que não reparam nestes pequenos e jovens atletas e não só atletas, não é? Temos aqui também toda a parte artística envolvida e aqui o caso da dança, por exemplo. Esperamos que este programa tenha levado até si tudo isto e muito mais. É verdade. Obrigado por terem estado desse lado, a acompanhar-nos. Nós voltamos depois do verão. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.